Oi galera, bom dia. Vou tirar a máscara, senão vocês não vão me escutar. Mas tá todo mundo aqui, ó, de olho na pandemia também. Cidadania hoje está na Green Mining, que a Green Mining é uma empresa de logística reversa inteligente. Eu quero que os meninos aqui, super companheiros de aventura aqui que me ensinaram todo o processo, expliquem para vocês, porque o protagonismo aqui é deles. A Green Mining vem com um projeto super inovador de coleta de material reciclado para poder encaminhar isso de volta para a indústria. Então, ou seja, uma responsabilidade compartilhada. A indústria vai comprar de volta, no caso aqui, vidro, como vocês podem ver, e também PET, papelão. Para tudo, gente, eu gostaria de fazer uma correção. Eu falei para vocês que a Ambev, ou a indústria nesse caso, compram o resíduo da Green Mining e por isso a gente precisa pesá-lo, etc, né? Mas, na realidade, não, essa informação não é correta. A Green Mining é uma prestadora de serviços. É isso mesmo, ela simplesmente presta um serviço para a Ambev ou para a indústria que queira participar dessa coleta compartilhada dos resíduos, garantindo a que todos esses agentes e atores, os coletores de resíduos, tenham um trabalho oficial, um direito laboral como todos os outros, não é mesmo? Então, tá aí essa correçãozinha. Bora lá continuar o vídeo. Quero apresentar para vocês o Rafa. Rafa, tira a máscara pro pessoal ver sua carinha. Esse é o Rafa, um dos super coletores da equipe. Esse daqui é o Kleber, que é o supervisor de um dos hubs onde a gente está aqui agora de entrega. E o Souza, que é o supervisor aí, acho que de todos os hubs, né, Souza? E a gente está num dia de chuva, eles estão me apresentando esse projeto animal. Embaixo da chuva a gente vai tentar fazer rapidinho e bem conciso. Tá, Souza, rapidinho aí pra mim, o que é o Green Mine pra mim, pro pessoal aqui, pros nossos seguidores do Cidadania? A Green Mine é uma empresa de startup, né, de logística reversa de vidro reciclável, para a gente poder devolver para a sociedade todo esse material, teoricamente lixo, que a gente faz para voltar para o nosso cotidiano. Maravilha. Hoje a empresa, a gente tem 6 hubs espalhados em São Paulo em pontos estratégicos, com 13 funcionários, 13 coletores realizando essas coletas diariamente de segunda a sábado. Maravilha. Quantas toneladas a gente está conseguindo recuperar do que anteriormente ia ir para um aterro sanitário? De vidro, de PET, em total, quantas toneladas estão sendo recuperadas em ano, mais ou menos? Em média, um hub que a gente tem, por exemplo, aqui na Vila Olímpia, por semana a gente consegue tirar mais de 3 toneladas de vidro. Isso aí, um número praticamente igual a todos os outros hubs. É uma operação que ela é realizada em compartilhamento aí com a indústria, né? Uma responsabilidade compartilhada. Então, a Ambev hoje, inclusive, compra esse material, é isso mesmo, né, Souza? Isso, a gente destina do tudo Green Mining para a Ambev Rio, no caso aqui agora, né? O centro de reciclagem de cacos da Ambev que fica no Rio de Janeiro. Então, olha só que legal, economia circular na veia, né? Um material que geralmente tem um custo super alto para ser reciclado, pelo fato da gente ter que transportar, né? Transportar vidro não é barato, é pesado. Então, aqui nesse hub, os meninos trazem tudo para cá, né? Eles têm todo um sistema que eu quero que eles comentem agora um pouquinho, talvez acho que o Kleber pode comentar um pouquinho o sistema. E o Rafa pode comentar aí pra gente um pouquinho como que é essa dinâmica do software, né? Toda essa operativa ela é feita com o software mesmo. Tudo que eles fazem vai para a cadeia do blockchain, ou seja, todos os bares, restaurantes, estabelecimentos comerciais que são parceiros do projeto estão dentro do sistema e essa informação não se perde, né? O Rafa vai coletar, e aí, como é o seu dia a dia, Rafa? Eu entro na empresa, pego a bicicleta, vou nos bares no local indicado pelo app e faço a retiração do vidro, faço a triagem aqui e jogo na caçamba. A caçamba lá atrás, maravilha. Por que é importante o peso, Rafa? Por que tem que pesar? Por que tem que fazer a triagem? Para poder separar o material, o vidro, o plástico, a lata, e a gente pesa para ter um controle do que a gente está conseguindo retirar da... Maravilha. Então, Rafa tem todo o roteiro dele do dia, ele passa, retira, vai abrindo novos clientes, vai abrindo novos parceiros, né? E em zonas onde tem muito consumo, né? Que são os hotspots, tem muito consumo de material reciclável, né? No caso. Então, agora eu quero que entre em jogo aqui com a gente o Kleber. Clebinho, fala aí qual que é o seu desafio no dia a dia aí. Eu sou o Kleber, né, supervisor de operação de todos, né, de logística, né, todos os hubs, né. Tá vestindo a camisa da empresa. Da empresa, né. E eu comecei como um coletor,
né? Há 1 ano e 8 meses atrás, comecei como coletor. Hoje a empresa me deu uma promoção de supervisor. E assim, a gente procura ajudar todos os coletores, sempre procuro apoio a todos, né? Em roteiro, em um alerta de não passar no local, acompanhar todo mundo passo a passo para melhorar o desempenho da empresa. Gente, algo que eu aprendi aqui é que todo esse material que ele é coletado, tá? Ele não vai ser transportado assim. Todo o vidro, por exemplo, justamente pelo peso, né, ele vai ser transformado em caco para ele poder ser transportado, né? Isso, senão é uma loucura. Imagina transportar essas garrafas vazias, que no fim das contas isso o que é? Volume, né? Não é só o peso. Então, assim, eu aprendi muito com esses rapazes aqui hoje, inclusive de toda essa dinâmica que eu não conhecia como ela estava montada com relação às indústrias, né? Verdade. E o que eu gostei muito de saber, inclusive, é que não é coletado só produto da Ambev, por exemplo. Não, a gente coleta tudo. A gente coleta PETs, a gente coleta papelão, a gente coleta papel cartão, vidros, né, de vidraçaria, que são aqueles box. Tudo que for material de vidro e reciclagem, a gente está coletando em todos os lugares. E aí eles têm toda a definição, separação no sistema. Tem tudinho, gente, isso é cada vidro, sistema garrafa tem inteira. a garrafa 600 é o destinado de um modo que é quantidade. O caco, que não seria as long neck, entra como peso. E o papelão entra também como peso, PAD, que são os produtos de limpeza. Tudo são separados e lançados no sistema especificamente. E aí, se eu entendi, vamos lá, vem aqui só para vocês verem. O processo os meninos trazem no triciclo, esse é o triciclo, inclusive. Trazem para cá, fazem várias visitas e coletas durante o dia. Traz para cá, faz a triagem, porque você precisa ver se tem garrafa que já tá boa, que tá legal, que dá para manter. Então, esse tipo de garrafa nem vira caco na realidade. Aí, eles vão trazer para essa caçamba aqui. Vocês estão escutando os caquinhos todos, ó? Aqui, essa caçamba é mais ou menos 4 toneladas, que os meninos me falaram. Isso. Então, olha aqui, isso daqui vai para distribuidoras maiores, para essas distribuidoras que têm super caçambas. E aí sim, todos esses cacos vão ser enviados, no caso, para a Ambev hoje. Do Rio de Janeiro. Exato, e possivelmente para outras parceiras, né? Exatamente. E aí eu aprendi também que tem garrafas que a gente pode manter como elas estão, que elas estão intocadas. E a gente tem um outro processo aqui, no caso de um outro destino para elas. Não precisam virar caco, nem tudo isso, né? Que são o projeto de garrafeiras, né? Que é separado, tem um espaço específico lá no Brás, né? Que a gente coloca todo o nosso material lá, que é para garrafas para ser higienizada, né? Voltar ao mercado. Vai lá, facilita mais para a Ambev poder fazer aquela lavagem e não fazer tudo de novo o processo. Moer, ir para a usina, fazer tudo do zero. Que tem um custo, né, gente? Economia circular é isso, né? A gente pensar aonde a gente pode reduzir custo, trabalho, gasto de material, CO2, né? Emissão de CO2, ou seja, aonde a gente pode destinar que vai ser mais conveniente, né? Vamos mostrar a prensa pro pessoal? Aqui é a prensa, então tudo que é PET, que no caso já está separadinho, já foi separado na triagem. O que é colorido, o que é branquinho, né? Porque já tem essa destinação específica, os tipos de PET são diferentes. E aí aqui vem para os meninos já prensam, isso já fica armazenado aqui também. E nesse caso é enviado para as grandes compradoras mesmo de material reciclável que vão utilizar esse material. Eu acho que por hoje é só. Vamos falar tchau pro pessoal então. Tchau pessoal, valeu, obrigada. É um prazer poder mostrar projetos assim para todos vocês. E aí tem uma parte muito legal que vai entrar o consumidor logo mais, que é o que mais me interessa no caso, né? Aqui a gente está coletando em bares e restaurantes o que a gente já consumiu, mas com a responsabilidade do bar e do restaurante. E aí eles estão aí com Green Mining 2.0, de repente eu faço um videozinho adiante para mostrar para vocês a possibilidade que tem esse projeto de envolver agentes diferentes, com que cada consumidor possa entrar na cadeia, ganhar com o resíduo que pode ser reciclado, vai passar de caminho para o trabalho, pode de repente passar por um hub e deixar o resíduo, por exemplo, do condomínio inteiro em um dos hubs. Eu acho que tem um projeto aí lindo pela frente, mas vou explicar, acho que talvez num próximo vídeo, que é muita coisa. Verdade. Mas é isso aí. Valeu, Obrigado, galera! pessoal. Cidadaniar!